Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o Diogo Baldino, professor de matemática do 7º ano, e hoje nós vamos trabalhar o volume 1, comparação de números inteiros. Então pegue o livro didático, o caderno de matemática, lápis, caneta e borracha e vamos nessa. Comparação entre inteiros. Basicamente, comparar números é você trabalhar com esses três sinais já conhecidos. O sinal do maior, o sinal do menor e o sinal do igual. Mas, professor, eu sempre tenho dúvida em qual é o maior e qual é o menor. Lembre-se, a boca aberta sempre fica para o maior. Portanto, esse é o maior, esse é o menor e esse é igual. Vamos ilustrar aí dois números, que são as temperaturas de Rio de Janeiro e São Paulo, localizados na página 33 do livro didático de vocês. Qual deles é o maior? Bem, vocês já sabem dos números naturais, dos números positivos, que 30 é maior do que 23. Vocês já sabem comparar dois números positivos e dizer qual deles é maior, qual deles é maior. Então, matematicamente, 30 é maior que 23. Mas vamos formalizar isso, vamos colocar dentro da matemática para que fique claro também na explicação na hora que nós chegarmos para os negativos. Fique mais claro e mais fácil. Olhando esta reta numérica que tem apenas positivos, matematicamente, quando os números são inteiros positivos, quanto mais distante do zero, maior é o número. Isso quer dizer o quê? Quanto mais à direita na reta ele estiver, maior esse número é. Note esses dois exemplos, 2 e 7. Perceba que 7 está mais afastado de zero do que 2. E perceba também que 7 está mais à direita do que 2. Portanto, 7 é o maior. 7 é maior que 2. Agora, vamos linkar o mesmo raciocínio que nós tivemos com os inteiros positivos para os inteiros negativos. Preste atenção. Com base no desenho abaixo, o que está mais distante no nível do mar? O que está mais abaixo? O que está mais fundo? Lembre-se, o nível do mar é um referencial para o número 0. Então, note que, com certeza, o submarino é o que está mais abaixo do nível do mar. Ele também está mais abaixo do nadador. Então, quando nós temos dois números negativos, quanto mais distante de zero, menor o número é. Então, quanto mais afastado de zero ele for, quanto mais longe de zero ele for, menor ele é. Então, neste caso, o que está mais afastado é o submarino. O que está mais afastado do nível do mar é o submarino. Portanto, menos 42 é menor que menos 13. Matematicamente falando, olha essa reta apenas com os negativos. Quando os números são inteiros negativos, quanto mais distante do zero, menor é o número. Isso também reflete como? Quanto mais à esquerda o número for na reta, menor ele é. Dois exemplos também. Note menos 8 e menos 3. Perceba que o menos 8 está mais afastado de zero do que o menos 3, está mais longe de zero do que menos 3. E perceba também que menos 8 está mais à esquerda de zero do que menos 3. Portanto, nesse caso, o menos 8 é menor que menos 3. E o inverso também é verdadeiro. O menos 3 é maior que o menos 8. Então, vamos formalizar agora como que nós comparamos dois números inteiros se eles são tanto negativos quanto positivos. Então, novamente, nós temos a reta completa. Qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo. Isso é sempre verdade. Por quê? Porque o zero separa os positivos dos negativos. O que eu ensinei para vocês? Quanto mais à direita o número for, maior ele é. Como os positivos ficam à direita e os negativos ficam à esquerda, sempre um número positivo é maior que qualquer negativo. 1 é maior que menos 1 milhão. Sempre. Por quê? Porque 1 é positivo. 0 é maior que qualquer número negativo. Por quê? Olhe, compare 0 com qualquer número negativo. Qualquer número negativo que você comparar 0, os negativos estão mais à esquerda. Portanto, eles são menores. Isso implica que 0 é maior que qualquer número negativo. O maior número negativo é o menos 1. Perceba, se você indicar ali o número menos 1, ele é o número que está mais à direita de todos os negativos.
E lembre-se, se o número está mais à direita na reta, ele é maior. Então, menos 1 é maior que menos 2, é maior que menos 3, é maior que menos 4 e assim por diante. E a gente tem algo muito parecido com o mais 1. O menor número positivo inteiro, o menor inteiro de todos, é o mais 1. Por quê? O mais 1, olhando apenas os positivos, ele é um número que está mais à esquerda. E se ele está mais à esquerda, ele é o menor. Preste atenção nessa relação que eu vou mostrar agora. Toda vez que você comparar dois números inteiros na reta, o mais à esquerda é o menor e o mais à direita é o maior. Isso quer dizer o quê? Quando você olha dois números quaisquer na reta, você marca eles na reta. O número que está à direita é o maior e o número que está à esquerda é o menor. Um exemplo. Usando a reta numérica, disponha os números abaixo em ordem crescente, se a ordem crescente é do menor para o maior. Conforme a gente está pedindo, nós devemos dispor esses números na reta numérica em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Lembre-se, quando nós temos uma reta com números negativos e positivos, devemos sempre colocar o zero nessa reta, para que ele sirva de referência. Observe apenas os números positivos dessa reta agora. Lembre-se, quanto mais distante de zero, maior o número é. Então, é fácil perceber que o maior número de todos esses, o maior positivo, é o 10. Isso significa o quê? Que ele será o último número dessa reta. Então, podemos marcar o 10 como se fosse o maior de todos, o mais à direita. Feito isso, você pode olhar agora apenas os positivos. Bem, o que nós temos de números positivos? O 7, o 5 e o 1. Lembrando que dentro dos números positivos, nós temos que quanto mais afastado de zero o número for, maior ele é. Então, a recíproca é verdadeira. Quanto menos afastado ele for, menor ele é. Temos que o menor número positivo aqui é o 1. Então, ele vem logo seguido do zero. Depois do 1, nós temos 2, 3, 4, 5. E depois nós temos 6, 7. E por fim o 10, que já está marcado. Agora nós vamos marcar os negativos. Então, quais são todos os negativos que nós temos? Menos 7, menos 4, menos 6 e menos 1. Olhando eles, o primeiro que nós devemos marcar com certeza é o menos 1, porque é o que vem logo após o zero está na marcação. Respeitando a reta, nós temos menos 2, menos 3, menos 4. Depois nós temos menos 5, menos 6 e menos 7. Então, menos 6 e menos 7. E aí está todos os números em ordem crescente. Então, se eu for colocá-los agora em ordem crescente, nós temos o menor de todos, menos 7, menos 6, menos 4, menos 1. E depois temos os positivos, respeitando a ordem natural. 1, 5, 7 e 10. Para finalizar, vamos ver uma aplicação da reta numérica de comparação de números inteiros, os fusos horários. Para quem não sabe, o fuso horário é a diferença de horas em diferentes países em um mesmo dia. Na página 32, a tabela a seguir mostra a diferença de tempo em horas entre algumas cidades e a cidade de Brasília, de acordo com o fuso horário em que se encontram. Com base na tabela, responda as questões. Então, a tabela mostra a diferença de tempo. Isso quer dizer o quê? Está indicando, em relação a Brasília, quais cidades são mais atrasadas ou quais cidades são mais adiantadas em relação ao horário. A tabela mostra diferença de horário em relação a Brasília. Muita atenção com isso. Então, a letra A pergunta: se em Brasília é meio-dia, que horas são em Moscou e na Cidade do México? Então, como em relação a Brasília diretamente, basta você fazer as contas em função dos números. Moscou, mais 6 horas. Isso significa o quê? Que Moscou está 6 horas à frente. E Cidade do México está 3 horas atrás. Bem, pega meio-dia. Meio-dia é 12 horas. Nós usamos o horário com formato 24 horas. 12 mais 6, nós temos 18 horas e 12 menos 3, nós temos 9 horas. Isso significa o quê? Que enquanto em Brasília é meio-dia, em Moscou são 16 e na Cidade do México são 9 horas. Letra B. Se em Barcelona são 10 horas,
Qual é a hora local de Havana? Mas, professor, essa tabela mostra em função de Brasília. Como que eu vou fazer em função de outras cidades? Bem, aí você vai usar reta numérica. Nós pegamos a reta numérica e enumeramos ela com o zero de referência. À esquerda os negativos, à direita os positivos, cada quadradinho representando um, com uma atenção especial para 8h30 de Nova Delhi, tá? Mas nada impede que a gente faça isso e resolva o exercício. Então, se em Barcelona são 10, qual é a hora local em Havana? Preste atenção. Nós queremos apenas as duas cidades, de Barcelona e Havana. E o Brasil e Buenos Aires está no zero. Por que ele representa um zero? Porque está em função dessas duas cidades, né? Está em função de Brasília. Então, nós temos o horário em Havana e o horário em Barcelona. Perceba que o horário em Havana é mais à esquerda. Se ele é mais à esquerda, ele é atrasado, certo? Mas atrasado quantas horas em relação a Barcelona? Bem, vamos calcular a distância. Veja que de Barcelona até Brasil, como ela está adiantado 4 horas, nós temos a distância 4. E perceba que a Havana está atrasada em relação ao Brasil 2 horas. Então, temos distância 2. Então, a distância total nada mais é que a soma. 2 mais 4, 6. Isso significa o quê? Que a Havana está 6 horas atrasada em relação a Barcelona. Consequentemente, se em Barcelona são 10 horas, em Brasília são 6, porque Brasília está atrasado 4 horas, em Havana são 4, porque está atrasado 6 horas em relação a Barcelona. 10 menos 6, 4 horas. Então, de atividades, vocês vão fazer a página 34, letra E e letra F, e a página 35, exercício 3. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que sempre vocês podem pausar o vídeo, olhar o vídeo de novo, junto com o caderno, copiar os exercícios e atividades. E até a próxima!